galera! Sejam muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com um cara que é especialista em venda direta e time comercial, galera. Tá no mercado digital desde 2018 e hoje é dono de uma das maiores produtoras digitais do nicho de saúde e fitness do Brasil. 30 milhões faturados e mais de 50 mil alunos impactados. Seja muito bem-vindo. Ian Galeno. Opa! Uou! E aí? E aí, bora conversar? Vamos, ué. Então fechou, vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Cara, Ian, a Carol falou aí, né, que você tem uma das maiores produtoras do nicho de saúde e fitness do Brasil. Mas antes, eu tô muito curiosa pra esse bate-papo, porque você faz essa combinação entre vendas e time comercial. E eu quero muito entender melhor sobre isso. Legal. Mas me conta sobre a história da FitX, por favor, eu quero muito entender como começou. FitX pra propaganda, né, pro marketing, pra ficar mais bonito. Mas pros íntimos, FitX, né? FitX. Legal. Cara, na verdade, a história da empresa, ela começa muito antes da empresa, né? Ela começa quando eu, lá em 2016, 17, ouvi falar que tinham personal trainers no Brasil ganhando 30, 40 mil reais por mês, né? E eu falei, cara, onde já se viu isso? Que papo é esse? Então, pera lá, eu que tô fazendo educação física porque eu não quis fazer medicina, consigo ganhar isso aí também? Rapaz, interessante. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre marketing internet, lá mais ou menos em 2016, 2017. Eu já entendia que assim que eu me formasse em 2018, né, era de fato o caminho que eu tinha que adotar. Então, em 2018, eu comecei como expert na internet mesmo, vendendo meus próprios produtos de emagrecimento, exercício físico, dieta, enfim. E até que no meio do caminho eu me descobri aí como um excelente marqueteiro, excelente vendedor, né? Mais vendedor do que marqueteiro. E foi quando, aos poucos, ao decorrer dos anos, a gente veio migrando para os bastidores, até que em 2020 começou o que seria o MVP da produtora, né? Que foi quando eu e o primeiro sócio, né, começamos a fazer alguns testes juntos, certo? E aí, durante esse percurso, a gente começou a coproduzir, na época que não se falava em coprodução. Esse nome só surgiu, essa nomenclatura só surgiu em 2021, 2022. Naquela época era, sei lá, eu faço o seu bastidor. Uhum. Não tinha uma nomenclatura bem definida. A gente chamava os experts que fazia sentido na nossa visão, que tinham um bom conteúdo, um bom posicionamento, e a gente oferecia para eles a nossa estrutura, que basicamente era tráfego, time comercial, né? O meu sócio, que é o Diego, né, um cara das cavernas aí, pouquíssimas pessoas conhecem, mas é o cara que realmente construiu toda essa estrutura validada que a gente escalou junto, né? Foi o cara que, inclusive, me ensinou tudo. Eu aprendi com ele, né? Foi o cara que eu paguei mentoria para aprender. E acabou que nós nos tornando sócios ao decorrer da história. E esse bastidor de tráfego e time comercial foi o começo de tudo. Então, todo mundo que tinha um bom marketing, quando a gente plugava, cara, tráfego, ou seja, a otimização do fluxo de pessoas, né, que eram atraídas, com time comercial, que é uma estrutura de conversão que era muito forte, quando ninguém fazia isso. Pô, desde 2018 a gente faz isso, em 2020 a gente começou a fazer isso para os outros, né? Quando a gente pegava, cara, bom marketing, aumentava com tráfego, e aí vinha time comercial, cara, a gente fez, sei lá, lançamentos com conversão de lista superior a 5%, a gente fez meteóricos com conversão acima de 20%, 25%. Cara, a gente entregou métricas acima da média com um time comercial plugado. E isso veio a ser conhecido e reconhecido como um grande ativo, né? Atualmente, eu acho que o mercado nunca falou tanto de time comercial, nunca falou tanto de inside sales, né? E colocando de uma forma como se fosse né? Caramba, um novo ouro, né? Uhum. Do marketing digital. Mas, na verdade, sempre foi um ouro. Só que as pessoas não entendiam que marketing é uma coisa, vendas é outra coisa. E aí, no meio desse percurso, 2020... a gente começou os nossos primeiros testes, fizemos um resultado até que interessante, ali menos de 6 dígitos. Quando foi 21, a gente bateu aí a primeira tacada, né? 500 mil. Inclusive foi com um lançamento, tá?
por incrível que pareça, né? Eu sempre brinco, né? Eu não sou o cara de lançamento, mas eu saí da merda, literalmente, com uma grande tacada de um lançamento, sim. Que a gente investiu, acho que 70 mil de um dinheiro que eu não tinha. Foi literalmente o cartão de crédito do Expert, que se desse errado, eu ia ter uma boa dívida ali pra pagar. Mas a gente, com aqueles 70 mil, voltou quase $500 mil. E isso só aconteceu porque o time comercial estava muito presente, né? Porque 70 mil de investimento para aquela quantidade de leads que a gente captou, não dava para fazer aquele faturamento se fosse com a estrutura tradicional. Ou até dá, né? Para quem é muito bom de marketing, né? Os big players do mercado que manjam pra caramba de lançamento, beleza. Mas para os réis mortais, isso não era uma coisa muito possível. Então, com o time comercial, a gente conseguiu extrair um puta resultado. E acabou que de julho de 21 em diante, a gente começou a fazer $1 milhão por mês, que foi em junho bateu o primeiro $1 milhão. A partir de julho, $1 milhão por mês, $1,5 milhão, $1,3 milhão, $1,2 milhão. Chegou a bater em outubro de 21, $2,5 milhões. E desde aí, foi só alegria, né? Mas assim, o que é curioso é, aquele player foi o player que fez a gente sair, né, literalmente daquele patamar anterior para o patamar de múltiplos 6 dígitos, mas não foi com ele que a gente conseguiu fazer 1 milhão e não foi com ele que a gente consolidou o nosso faturamento de 7 dígitos por mês. Porque, na verdade, foi com aquilo que a gente já sabia fazer, que era a venda direta. Lançamento, de fato, foi só uma experiência pra gente, entendeu? Tanto que não é um funil que a gente usa com muita frequência. Na verdade, dificilmente a gente usa lançamento. A gente basicamente usa venda direta, jogando toda a demanda para o time comercial e qualquer outro funil que a gente coloque, a demanda sempre vai para o time comercial, entendeu? Então, naquele ponto ali, 2020, a gente começou os primeiros testes, 21 bateu as primeiras marcas, 22 consolidou o faturamento e 23 agora buscando níveis maiores de escala e a produtora se consolida como ela é hoje. Meu, que massa. Mas ali em 2020, você começou com um expert e tinha quantos ali na operação? Nossa, ó, já tá fazendo cagadinha aqui, ó, derramando água. Sim. Cara, naquela época, em 2020, a gente trabalhou com 2 experts pequenos. Eram pequenos mesmo. A gente construiu eles, de fato, porque não tinha nenhuma audiência prévia, não tinha uma construção interessante. Eram 2 experts de Belém, na verdade, que é a minha cidade, né, originalmente, o Diego é de Maringá. Mas aqueles 2 experts, eles foram o nosso laboratório de validação. Foi onde a gente entendeu que, cara, o que a gente fazia dava tão certo que dava certo até para quem estava começando do zero. Só que, pra gente, o melhor custo de oportunidade não era pra quem tava começando do zero. Era pra quem já tava há um tempo no mercado, que já tinha alguns resultados interessantes. Então, quando a gente passou 2020 roendo um osso, fazendo o que a gente sabia fazer, mas em experts pequenos, faturamento de 20 mil, 30 mil por mês. Mas mesmo nicho mesmo de nicho, saúde e fitness. Era um nutricionista e um cara de crossfit, tá? E aí a gente, cara, ralando ali, fazendo uma média de 15 mil e 12 mil, 10 mil, 8 mil, e o outro um pouquinho maiorzinho, 20 mil, 27, 30, 37, 35, 32 por mês, porque a venda direta é diferente de lançamento, né? A gente fatura todo mês e também não é perpétuo, né? Então, uma mistura ali de marketing... Eu acho que uma boa analogia, uma boa comparação é o varejo tradicional. Show. Cara, como funciona o varejo tradicional? Eu tenho uma loja, eu tenho um produto, eu vou te oferecer todo dia. Acabou. É simples assim. Isso é venda direta. Beleza? E a gente fazia esse faturamento ali, em 2020 foi isso. Só que 21, eu peguei um expert que já fazia 70 mil num lançamento. Maior. Entendeu? E eu falei assim, cara, quer saber? Como é que funciona um lançamento? Eu nunca tinha feito lançamento toda a minha vida. A gente fechou esse expert com o resultado de uma outra empresa do meu sócio, que nada tinha a ver comigo. E eu mostrei a prova social e falei assim, cara, ó, isso daqui, o que a gente sabe, faz esse tipo de resultado. Eu ainda dosei minhas palavras, né, pra não me chamar de mentiroso no futuro. Com a nossa expertise, a gente faz esse tipo de resultado, ó. A nossa expertise faz isso aqui, que era um resultado de 5 milhões lá dessa outra empresa do meu sócio. E aí, a gente fechou ele e tal. E o que a gente fez no lançamento? A gente pegou toda a estrutura de time comercial e a gente falou, cara, vamos lá. O lançamento tem captação, lançamento tem os CPLs, lançamento tem abertura de carrinho. Cara, se eu colocar gente pra conversar com a galera durante a captação, interagir com os leads, saber a temperatura, medir a segmentação,
Cara, a gente começou a fazer esse processo, começou a falar assim, cara, tráfego vai mais pra cá. Cara, tráfego tá captando um lead que não tá tão qualificado. E aí a gente conseguiu otimizar a captura, literalmente, até que, durante o ao vivo, cara, e se eu notificar todo mundo no privado pra galera ir ao vivo? E se eu ligar pra essa galera pra ir ao vivo? Não tô falando de ligação gravada. Time comercial pra fazer alguma coisa ali. Sempre, em cada etapa. Mas ligação, Ian, tem aquela ligação gravada Que ligação gravada, cara? Eu quero um vendedor ligando. Eu quero um vendedor falando assim, e aí, fulano, eu sou, sei lá, o Ian aqui do time do Expert. Tô te ligando pra você vir, a gente tá ao vivo, ainda dá tempo. Você ficou com alguma dúvida? Nanana. Cara, a gente colocava todo mundo pra conversar em todos os momentos. Até que, quando chegou a abertura do carrinho, o tráfego se pagou em questão de minutos e o faturamento cresceu pelos próximos 3, 4 dias exponencialmente, até que a partir do 5º, 6º, 7º dia a curva já foi ajustando e o Expert querendo fechar carrinho e eu falei assim, irmão, que carrinho fechado, tá louco? Esse carrinho não fecha nunca mais, brother. Deixa eu fazer meu trabalho aqui, cara. Não tem condições. E esse foi o primeiro lançamento que você... Da minha vida. Eu nunca tinha feito lançamento. Então você não tinha validado ainda o lance de colocar um time comercial durante um lançamento? Não. Eu nunca tinha feito lançamento toda a minha vida, mas eu já tinha 2, 3 anos de mercado ofertando para time comercial converter. Entendendo quais eram as métricas, entendendo o que fazia vender mais, entendendo que no final das contas o que eu estava fazendo não era um funil de WhatsApp, como a galera fala. Pode ser um funil de WhatsApp, uma vez que é um WhatsApp automático, mas uma vez que eu tenho um vendedor ali, meu amigo, sua comissão vem daqui. Então vamos trabalhar? Vamos fazer o que tem que fazer? Então foi dessa bagagem acoplada em um lançamento que a gente fez um primeiro grande resultado em 2021. Qual foi o resultado mesmo? Cara, a gente investiu 57, não foi 70 mil no primeiro, 70 mil foi no segundo. Foi 57 mil e voltou 430, Caraca. Uma coisa assim. Meu Deus. E na época eu tava todo lascado, porque, tipo, eu tinha me mudado de Belém pra São Paulo, e aí eu tinha largado os alunos, e aí eu tava só com essas coproduções. Detalhe, esses 2 experts, nessa transição de final de 20 pra 21, eles me deram um pé na bunda em fevereiro. Os 2. Porque 2 colaboradores da antiga agência, ou que nem era agência ainda direito na época, montaram o seu próprio negócio e fizeram 6 dígitos com um lançamento, golpe de sorte total, né? Um golpe de primeira, assim, total sorte. E eles acharam que, tipo, pô, então os caras são melhor que eles. Aí eles foram embora. Eu fiquei sem receita nenhuma, tipo, lascado. E aí foi justamente em fevereiro que eles me deixaram, eu consegui... Em janeiro que eles me deixaram, de janeiro pra fevereiro, eu fechei esse cara, em março a gente explodiu. Pum! Veio o lançamento. Entendeu? Meu Deus. Então foi uma quase falência. Pois é, nessa época você já tinha a experiência, a bagagem de fechar contratos com esses experts, porque recentemente a gente recebeu o Leandro Ferrari aqui, ele contou de uma história que ele teve também, que ele até chamou de contrato masoquista, que ele fez com alguns experts, e aí os caras... Só a galera de coprodução investia, só eles, no caso, e só se investia, e ele só fazia a outra parte, mas é porque o cara já tinha mais conhecimento que ele, sabe? Sim. Você já tinha essa manha? Cara, eu tenho veia de vendedor, né? Então, assim, eu tenho uma maliciazinha pra negócio. Então, assim, eu fiz contratos ruins também, não tantos quanto esse, mas eu já sabia que não dava pra negociar nada fora do lucro. Então tinha que ser qualquer percentual que fosse negociado era no lucro. Sabia que não dava pra ter tráfego só pra um dos lados, que não era perene. Mas, por exemplo, o time técnico de marketing eu que arcava. E aí foi um problema quando começou a escalar, porque você precisa contratar, você não vai ficar na operação pra vida toda. E eu nunca fui muito centralizador, entendeu? Eu tenho um espírito levemente preguiçoso, né? Então, eu sempre digo, né? Eu sou tão preguiçoso, mas tão preguiçoso que eu gosto de saber sobre um assunto, mas eu não gosto de sentar a bunda e ser o melhor naquele assunto. Eu prefiro trazer quem é melhor naquele assunto pra fazer e compor uma elite dos melhores aqui. Esse é um perfil de estrategista. É um perfil de gestor, né? Sim. E aí, sem querer, a gente acabou chegando nesse lugar.
Então, na hora de delegar e construir equipe foi um problema, porque existe um conflito de interesse. Cara, se eu escalo a equipe, eu vou ter mais custo, e o cara tá tendo esse benefício, mas só eu tô tendo o ônus disso aqui. Então foi ficando um pouco complicado, eu tive que mudar esses acordos com o tempo, entende? Mas foi o único acordo ruim que eu fiz, que foi o acordo de não dividir equipe. Legal. Hoje em dia isso não acontece mais, né? Todos os nossos experts, eles são sócios parceiros, a gente divide toda a operação e existe uma espécie de rateio, né? Eu não chamo de rateio porque não é de fato na unha. Eu ainda tenho um percentual da equipe que eu pago sozinho, por isso que o time é meu, por isso que a cultura da empresa é minha, a gestão é minha, a operação é minha, porque os experts nunca vão pagar 100% da minha equipe, mas existe uma arrecadação, existe um abatimento de valores para que a conta feche no final. Porque senão, cara, sei lá, a gente tá crescendo pra caramba, tá com quase 75 pessoas agora, tô querendo contratar um gestor financeiro de mercado, salário ali, né, 15, 20 pau, e aí, por que eu vou contratar esse cara se os experts não querem pagar nada desse preço, eu vou pagar sozinho, entende? Vira um conflito de interesse. Sim. Tipo, você vai ser anti-crescimento nesse tipo de acordo. Assim como esses outros aí que você falou, Sim. tipo, em cima do bruto. Ainda tem coprodutor ganhando em cima do bruto. Cara, isso aí vai acabar rapidinho, que a conta não fecha. Quanto mais o tráfego encarece, mais a conta não vai fechar. E também com o mercado sofisticando, eu acho que as pessoas vão se profissionalizando ainda mais e esse tipo de coisa tende a diminuir, porque precisa ter planos claros, né, para ambas as partes no ganha-ganha. Não, e precisa ter um plano de crescimento. E no crescimento você vê que a conta não fecha. Sim, total. E, cara, Ian, voltando aqui na questão do comercial, por que você decidiu se posicionar como expert em ampliar negócios digitais através aí do setor comercial que você tá falando? Cara, isso foi um experimento ano passado, que surgiu em decorrência de uns amigos de me questionando, pô, Ian, você ensina isso no mercado, cara, isso aí vai arrebentar e tal. E foi numa época que a empresa tava bem delegada, bem estruturada, funcionando sozinha e tal. E foi um momento que eu tava com muito ócio e muita coisa pra fazer. Pouca coisa pra fazer, né? E acabou que eu falei, cara, vou lançar alguma coisa. E aí eu abri uma mentoria, era uma mentoria totalmente focada em plugar time comercial independente do teu funil, né? Porque de todas as minhas experiências, né, a gente entendeu que não importa o funil, se eu plugo o time comercial, eu tenho um aumento de resultado final. Independente do que você tá falando, tipo, independente do quanto você investe, independente do quanto você fatura, aumenta o resultado, ou seja, o lucro, né, do funil. Então, a gente lançou essa mentoria ano passado, a gente vendeu uns 400 mil dessa mentoria, mas na sequência, quando eu entendi que o meu foco era a empresa e o nosso plano de futuro, eu fechei as portas e ficou só o posicionamento. Mas eu não... Justíssimo. De fato, eu não o legal vendo é mais. que, tipo assim, você trouxe esse seu conhecimento, vendeu as mentorias, mas também você validou uma técnica que você já Total. acreditava lá atrás. Total, que você total. plugou ali atrás no seu primeiro lançamento e deu muito certo. Total. Na verdade, eu sempre disse isso pra todo mundo que comprou, né? Eu falei, galera, vocês estão comprando, não é uma parada embalada por um marketing bem feito pra você levar pro seu negócio, talvez dar certo. Eu vou te contar o que eu fiz, vou te dar o passo a passo para implementar e você fica muito à vontade pra fazer o que fizer sentido pro teu negócio, porque eu não conheço o teu negócio. E a gente teve vários alunos que implementaram, tiveram resultado, só que, cara, existe uma barreira complexa no quesito contratação, treinamento e seleção. Que a galera do marketing digital não tá pronta pra essa conversa. De time comercial. De pessoas. De pessoas como um todo. De pessoas como um todo. A galera não sabe contratar. A galera não sabe treinar time. A galera não sabe delegar. A galera contrata, sei lá, contratei você agora. Tá aqui, ó, Carol, seu trabalho, boa sorte, tchau. Ó, seguinte, vou tirar férias, vou para as Maldivas, beleza? Que tudo que eu queria era alguém pra trabalhar por mim. Beijo. É isso que eles fazem. Eles não têm uma visão de negócio. Então, a maioria dos mentorados não teve resultado como eu gostaria, e foi um dos motivos de eu ter fechado a mentoria, porque eles esbarravam na contratação. Cara, eu quero implementar o seu método, eu quero implementar time comercial. Show, vamos lá.
Ian, como contrata? Eu falo, cara, eu contrato assim. Eu tenho um funil de contratação, né? Como é que é esse funil de contratação? A gente faz um webinário pra contratar. O que eu faço? Eu chamo todo mundo pra um evento, que eu brinco que não é pra te vender, é pra te contratar. Dentro desse evento, né, durante a captação, eu levo todo mundo pra um grupo de WhatsApp, chego no grupo de WhatsApp, dá o dia do evento, mando o link do Zoom, chega o link do Zoom, o que eu faço? Quebro a objeção, faço a segmentação, tipo, pra quem é aquilo ali, e vendo a empresa. Vendo a empresa, vendo a cultura, vendo os valores, vendo o que tem aqui, a visão de longo prazo, plano de carreira, a porra toda que a gente tem. E aí, depois disso, eu abro o formulário para todas as vagas que eu tenho em aberto, que foi o objetivo da captação inicial, né? Então, eu capto para vendedores, eu capto para suporte, eu capto para GP, eu capto para estrategista. E para qualquer área você faz esse esquema de fazer? Fazia. Hoje em dia, eu não faço mais. Hoje em dia, a gente tem um processo de hunter, é outra pegada, porque hoje em dia a gente contrata gente pronta do mercado. Entendi. Naquela época, eu tava formando as pessoas. Por quê? Porque eu não tinha mão de obra e eu não tinha visão de que a bolha do tradicional e a bolha do mercado de startups de tecnologia estavam próximas do digital e eu não estava enxergando. Então eu contratava gente do digital, mas doutrinando a visão deles para que eles entendessem a brincadeira de negócio grande e não a brincadeira de quero fazer milhões no digital e eu tenho 16 anos e eu não preciso de faculdade, entendeu? É legal você falar isso porque traz também uma visão de quando contratar, né? Naquela época você estava começando um time comercial sem muito caixa para contratar alguém já experiente. E isso mostra que quando a pessoa tá no começo, tá levantando caixa, tá criando a empresa dela, ela não vai ter caixa mesmo para poder contratar alguém, pagar o dinheiro, pagar o salário de alguém com experiência, mas ela pode treinar essa pessoa. Então existe um time diferente para quando é interessante contratar alguém com experiência e para quando é interessante treinar alguém do zero. Cara, eu diria que é mais um nível de maturidade do gestor. Porque sempre dá pra você contratar alguém mais experiente se você souber abrir mão do lucro do presente. Massa. Então vamos supor que a tua empresa é pequena. Tua empresa está começando, fatura 20 mil por mês, ok? Com uns 50% de margem na última linha, beleza, tem 10 conto. Ok, você não vai conseguir contratar muita gente. Mas você consegue contratar, por exemplo, o design, a edição de vídeo, o gestor de tráfego, no freela, então você vai pagar ali 1.000, 1.500. E você consegue, por exemplo, contratar um gestor de operação pleno. Salário de 4 conto. Pô, Ian, comeu todo o meu lucro. Mas se você tem necessidade de lucro pro presente, de fato, não dá. Agora, vou te falar, você começar uma empresa já com um cara bom de operação, brother... Já faz toda a diferença. Entende? Só que qual é a questão do brasileiro? É que ele começa o negócio pesando dinheiro. Aí o que ele faz? Ele ganha o dinheiro e começa a rapar tudo. E aí fazer isso quando tua empresa fatura 10, 50% de lucro, sobra 10, você queima metade ali com o pessoal. Cara, é uma confusão ali, entende? Mas ele leva isso pra quando a empresa já tá fazendo 6 dígitos, já tá fazendo 150, 200, 300 mil. Ele leva essa linha de raciocínio pra empresa numa proporção maior. Quando chega lá já tá tudo bagunçado, ferrado. Exato, entendeu? Então, se você tem a cabeça que, cara, eu sempre posso contratar pessoas experientes, mas existe a hora de contratar as pessoas experientes para cada área e eu preciso abrir um pouco de mão do lucro presente para crescer o negócio, ver como negócio, entende? Eu acho que dá para fazer desde o zero, cara. Eu acho que dá pra fazer desde o zero. Porque se você for ver, os grandes empresários que venderam empresas e eles começam uma empresa do zero, eles começam sempre por onde? Pelas cabeças. Não é pelo chão de fábrica. É verdade. Entendeu? Ah, mas tem capital. Beleza, é a realidade deles, mas se você for ver na realidade do que a gente chama hoje de bootstrap, né? Que é fazer o seu próprio capital. Tá começando do zero e tal. Dá pra fazer, mas é uma outra pegada, é uma outra visão. Então eu acho que é muita maturidade, entende? Uhum. Naquela época eu não acreditava que dava pra contratar gente pronta. Entendi. Eu achava que gente pronta era empresário. Era o cara que tava se lascando há anos. Hoje a gente entende. Cara, hoje eu não faço nada sem gente, velho. Não faz sentido. É legal que você já traz essa cultura também pra sua visão de plugar os times comerciais em grandes negócios. Inclusive, em tempo de sofisticação de mercado, tráfego caro,
Explica pra galera, pra galera ter um pouco mais de perspectiva. Qual que é a importância de ter um time comercial hoje dentro de qualquer negócio digital? Cara, eu tava conversando ontem com um amigo e a gente fala muito sobre o futuro, né? Tipo, pra onde o mercado tá indo, o que a gente tá vendo. E é muito engraçado porque o mercado hoje, a galera que tá mais avançada, já tá pensando em despersonalização da imagem, criar marca e tal, acha que a fragilidade do negócio tá, por exemplo, em ter um expert. Porque a imagem do expert fragiliza o negócio, certo? Uhum. Pô, se eu tivesse uma marca, ou seja, não depender do expert, pronto, tô feito. Cara, você ainda depende do Facebook, brother. É tão ruim quanto. Você ainda depende do Google. Então, quando vem um investidor de fora e olha a tua empresa, você tá na mão da Meta, você tá na mão do Google. É ruim também. Então, um processo de time comercial, ele começa no inbound, mas a sacada é o outbound. Quando você começar a vender infoproduto no outbound, investidor vai brilhar o olho. Por quê? Porque é um processo que depende de ninguém, mano. Só de pessoas. Entendeu? E quando você tem um processo de gestão, um processo de contratação, um processo de treinamento, um processo de execução daquela operação que não depende de ninguém, só de gente, aí você estourou. Então, assim, o que a gente tá olhando tá? Time comercial, inbound, potencializa o resultado dos funis. Então, se você roda perpétuo, recuperação forte com comercial vai jogar o teu resultado para cima. Tem operações de perpétuo que fazem negativo no tráfego versus aquisição, e o comercial faz todo o lucro do dia. Sério? Total. Não, porque é muito curioso isso. Pouca gente fala sobre isso. As pessoas têm falado mais... Inclusive, tem até um movimento do mercado falando muito sobre recuperação de venda. Recuperação de venda e recuperação de venda. Mas time comercial em si... É uma das primeiras pessoas que eu tô ouvindo falar com essa expertise. Recuperação, eu acho que só cabe em perpétuo. Porque o perpétuo, o fluxo começa no anúncio, página de venda. Então, realmente, o comercial ele entra na recuperação. Porque todo mundo que abandonou o carrinho, todo mundo que saiu do checkout, deu compra negada. Nossa, eu me distraí com a bateria que bateu ali, velho. Caraca, velho. Sim. Então, todo mundo que abandonou o carrinho, todo mundo que deu compra negada no checkout. Realmente, essa galera vem pro WhatsApp e você faz uma recuperação. Concordo. Mas em qualquer outro funil que todo o fluxo da venda ele é no final, não faz sentido recuperar. E aí eu brinco, né? Que só recupera quem perdeu, né? Então, a gente vende, a gente começa o processo já com a venda ativa. Então, eu faço o comercial ir atrás, ou seja, ele ser ativo, mas eu também trago receptivo, ou seja, eu faço chegar lead no comercial. Por quê? Porque o follow-up ele é infinito. Entendeu? Então, uma vez que o lead entrou, eu brinco, né? Se você comprou, o lead é seu. Até que ele te peça pra não receber mais mensagem, ele é seu. Você faz o que você quiser com ele. Eu faço o que eu quiser, entendeu? Então, eu vou acompanhar esse lead durante todo o percurso até que ele esteja num ponto X ali pra comprar. Porque a verdade é, cara, a gente tá comprando tudo toda hora. Por que você não comprou naquele dia? Beleza, teu dia pode não ser esse, mas pode ser amanhã. Por que não? E aí, se o comercial tá te acompanhando... Eu sempre digo, cara, o tráfego você gasta pra talvez vender. O comercial você gasta se vendeu. Entendeu? Então, o melhor remarketing, que no caso não é um remarketing, é um follow-up, né? É o comercial. O comercial ele é o mais eficiente aí nesse aspecto. Maneiro. E, cara, você começou falando, assim, sobre ter uma visão ali de futuro, né? Quando é que o empresário digital, ele precisa ter aquele start de começar a pensar, pô, agora é a hora de eu começar a investir aqui, ter um time comercial? Cara, eu vou falar como foi pra mim. Eu acho que é meio foda eu definir como tem que ser pra todo mundo, né? Mas, assim, eu acho que uma vez que você satisfez a sua necessidade básica de viver bem, ter um leve conforto... Você já tem que começar a se preocupar com até quando ou por quanto tempo eu vou continuar fazendo isso. E a gente tava até falando sobre isso no almoço, né? Tem uma frase de um amigo meu, o Rafael Wish, que é dono da Green, inclusive. E ele falou assim, cara, se você for o protagonista da sua própria queda, você provavelmente será o protagonista da sua próxima ascensão. Então você constantemente tem que estar se perguntando,
até quando ou por quanto tempo eu vou continuar fazendo isso? Porque às vezes teu modelo de negócio é frágil, ele vai acabar ano que vem, irmão. E você tá achando que já bateu a bolada e tá tudo certo. Cara, eu sempre quebrei os meus negócios para começar os próximos negócios maiores ainda. Porque eu vi a fragilidade dos meus negócios. Então, pra mim, uma vez que você supriu o seu conforto que você tanto quis, aquele dinheiro que você tanto lutou, pra você fazer as viagens que você quer fazer, pra você comer onde você quer comer sem ficar preocupado com o preço, pra você ter, sabe? Eu digo assim, que é o que todo brasileiro deveria ter, né? Aquela dignidade ali com conforto, um pouquinho de gordura mais de conforto. Sim. Mas você supriu isso, brother, e já começa a olhar, mano. Até quando ou por quanto tempo você vai continuar fazendo o que você tá fazendo hoje? Isso tem perenidade? Quais são as frestas que você detecta na sua muralha? Entendeu? Porque se não for você que vai quebrar para reconstruir, vai ser alguém, vai ser a concorrência, vai ser um movimento de mercado, vai ser a sofisticação, vai ser o teu público que não vai estar mais funcionando. O teu público não vai estar mais reagindo àquele funil. Entende? Uhum. Então, esse é o ponto. Às vezes as pessoas ouvem assim, pode achar que é uma coisa meio filosófica, mas na verdade tem a ver com você analisar o momento da sua empresa, né? E ver por quanto tempo você vai fazer isso. Agora, aproveitando que estamos aqui com um especialista em times comerciais, vamos destrinchar tudo, né, Bruninha? Total, vamos lá. Eu queria saber quais são as principais estratégias utilizadas pelos times comerciais na hora de acompanhar, nutrir e converter os leads. Cara, a gente chama em 3 etapas, né? Isso foi uma metodologia que a gente padronizou para poder nomear aquilo que já funcionava por muito tempo, né? A gente chama de RVT, né? Então, R, que é a fase de relacionamento, V, a fase de venda ativa, e T é a transferência de leads para uma próxima etapa. Então, assim, hoje em dia já tem player no mercado fazendo tudo isso, mas durante um tempo, cara, a galera não fazia, velho. E era muito incrível como não fazia. Então, a fase de relacionamento, basicamente, depende do teu funil. A gente tem funis de marketing e a gente tem funis de venda. Funis de marketing são lançamentos, webinários, tudo aquilo que passa por uma estrutura de aquecimento com muito conteúdo é um funil de marketing, certo? Então, o que a gente tinha? A gente tinha o comercial nesses funis de marketing fazendo o relacionamento durante a parte de marketing. Para que na hora que acontecesse a venda, o comercial tava lá prontinho. E aí, vamos comprar? Entendeu? Mas ele participou da fase de relacionamento e na fase do marketing, a fase de nutrição dessa galera. Entende? Então, em webinários e lançamentos, isso funciona bem pra caramba. Agora, em perpétuo, já não é a mesma lógica. Por quê? Perpétuo primeiro vende pra depois fazer qualquer outra coisa. Entendeu? Eu até brinco que perpétuo tem uma expressão que é que eles geram clientes frios. Como assim, ó? A galera compra de ti sem estar aquecida, pô. Então, você tem clientes que não tem tanta aderência assim com a marca, não tem tanto relacionamento com o expert, com o brand, não tem nada disso. Ele só comprou por conta da copy, entende? Sim, então, dentro do perpétuo, é uma lógica diferente. Agora, dentro dos funis de marketing, funciona muito bem. E aí, a última etapa, né? Que é a transferência de leads. Como assim? Cara, reaproveitamento de lista. A galera compra, sei lá, 100 mil leads no lançamento e faz o quê? A galera compra 100 mil leads em um webinário e faz o quê? A galera gera de leads todos os dias com perpétuos, um absurdo, e faz o quê? Entende? Então você tem que ter uma transferência. A gente chama de transferência, porque a gente pega o lead de uma campanha e joga noutra, e joga noutra, e joga noutra, e vai fazendo isso eternamente. Entendeu? E a gente não faz isso com e-mail, né? E-mail é uma forma de fazer, mas fazer isso por telefone, aí é uma outra pegada, porque a aderência do lead no teu contato é muito maior quando se trata de um número de telefone. Entendeu? Mas aí é ligando, mensagens no WhatsApp? Cara, tudo que for possível, whatever. Né? Whatever. SMS, WhatsApp, ligação, entendeu? Tudo que dá pra fazer. Show. A gente já testou várias coisas. E aí depende do público, depende do nicho, né? A gente vai ter mais eficiência, menos eficiência. Entendi. Bacana. E pensando assim, de uma forma que eu consiga visualizar, se hoje eu pretendo melhorar ali meu time comercial, aumentar minhas vendas, quais os primeiros passos, assim, as ações que eu tenho que tomar pra isso acontecer? Cara, na verdade tem que entender primeiro se você já tem um time, segundo, se você não tem. Se você não tem, eu sempre digo assim, cara, o que você já faz hoje?
Porque dependendo do que você faz hoje, faz sentido plugar o time em lugar A, B, C, D. Depende do que você tem hoje. Qual o funil que você mais roda hoje? Entendeu? Ah, Ian, eu rodo perpétuo. Então, cara, põe ali pra recuperar. Põe uma pessoa que vai importunar aquela lista pro resto da vida dela. E aí as métricas de benchmark ali de perpétuo é 10%. Porque é um pouco mais de 10% se você desconsiderar abandono de carrinho, que é a grande massa. Se você considerar abandono de carrinho, 10% é um excelente número, tá? Então, 10% de conversão, de recuperação ali, é um número que já dá pra trabalhar. Agora, por exemplo, lançamento. Cara, lançamento, aí você vai plugar o comercial onde? Você vai plugar o comercial na fase de captura e na fase de CPLs ali pra aumentar comparecimento. E na abertura do carrinho, pós-pitch, já vai pra cima. Então, assim... quando você não tem, você tem que entender qual funil que você roda pra você plugar no lugar certo, na hora certa, pra potencializar resultado. Agora, pô, eu já tenho. Cara, como é que eu melhoro meu time comercial? Head comercial. Pega alguém pronto de mercado que sabe conduzir time comercial. Pra gerir a galera. E põe pra gerir, brother. Porque se você tá com essa dúvida, você não é um head comercial. E tá tudo bem, porque você deve ser um empresário que faz outra coisa, ou você deve ser um cara que é bom em outra coisa. Então, contrata um head comercial. Por exemplo, a nossa head comercial, ela é de mercado. Escola do WhatsApp, já trabalhou com empresa de software, entendeu? É tipo, de mercado. Hoje em dia eu falo isso bastante, cara, vai pro mercado contratar. Olha a bolha do tradicional, tem muita gente boa, e olha a bolha das startups, do mercado de tecnologia, ainda mais mercado financeiro. Cara, a galera de mercado financeiro é excelente. Os melhores lugares pra contratar. Eu sinto que tem que ter um perfil mais agressivo também, né? Total. O meu perfil de gestão, ele é comercial, né? Eu digo assim, né? A gente tem... O gestor, na verdade, ele se torna gestor. Ele dificilmente já tem essa característica. Quando tem, ótimo, mas eu tive que desenvolver. Só que a minha pegada, ela é comercial. Então, eu sou um gestor mais agressivo, eu sou um gestor que tem um pouco mais de energia, eu sou essa pessoa, né? Naturalmente, o comercial é obrigatório ter essa energia, né? Então, a gente busca e quer comerciais... Cara, 24/7, e se não é você que tá on, tá tudo bem, porque eu também não quero que você fique louco, mas alguém vai ter que estar no seu lugar. Então, a gente tem essa pegada mais agressiva, e o comercial, ele tem que entregar resultado e ponto final, velho. E precisa ter muita gente, assim, dentro Não. de um time comercial? É possível ter um time comercial que tenha essa pegada agressiva, alta performance ali no trabalho, e que seja enxuto e eficiente? Total. Na verdade... a visão de muita gente, vou tentar resumir isso daqui, porque tem várias visões acerca, mas na minha visão, no que eu conheço, na minha pegada, vendedor, devido ao alto gasto energético, né, o vendedor que não é maduro, que não sabe dosar a sua energia, vendedor cansa. Então é como se você tivesse uma curva, onde o vendedor ele começa devagar, ele rampa, chega num topo de performance, ele começa a perder performance. Então você precisa ter constantemente alguém fazendo esse mesmo processo para substituir aquele cara que tá perdendo performance, porque ele vai ter que dar uma descansada enquanto vem os próximos. Entendi. Então, às vezes, a quantidade de vendedores não é porque são todos performando ao mesmo tempo. É porque a gente tem vendedor perdendo performance porque não sabe dosar sua própria energia. O vendedor é tão viciado com dopamina de fazer a comissão, fazer o dinheiro. Nossa, isso faz todo sentido. Tô olhando pro nosso time comercial e falei, meu Deus, faz todo sentido. Então, ele cansa no meio do rolê. Então, o que acontece? O vendedor, se você deixar, ele começa... Daqui a pouco ele tá reclamando. Não, cara, porque não dá. Porra, eu tô almoçando na frente do computador, eu tô agendando... Aí você pergunta, mas eu te pedi pra fazer isso? Não. Mas por que você tá fazendo então? Não, porque a exigência do resultado... Ei, irmão, você consegue entregar o resultado sem comer na frente do computador, você sabia? Só que aí quem é que sabe disso? Os vendedores maduros, vendedor sênior. Que já é o cara que já tende a supervisão, já tende a uma liderança. Esse cara sabe dosar a energia dele. Então esse cara põe energia na hora certa. Agora o vendedor pleno, cara, o vendedor que tá ali novo ainda, 25, 23, 22, às vezes 19 anos, pegada, né, forte, esse cara não sabe dosar a energia dele, então ele cansa. Então às vezes o volume do time comercial é só essa curvinha aqui, que a gente põe na hora que alguém tá caindo, tem o outro cara subindo, rampando. Então existe uma rotatividade no comercial natural, né? Que inclusive é um número que incomoda a galera de RH, né? Porque, porra, Sim. não é legal ter um churn alto.
mas você consegue fazer com um time enxuto. Inclusive, a gente, ano passado, tava com 42 pessoas no time comercial para uma operação que tava fazendo 1,5 milhão no mês. E a gente chegou a bater 2,3 com 15 pessoas. Caramba. Porque a gente conseguiu otimizar o trabalho dos vendedores com automação. Então, a gente tornou os nossos vendedores mais closers do que SDRs. Antes, eles faziam um mix entre SDR e closer, né? Então, Qual eles que é a diferença de closer para SDR? Já vou explicar. Boa. O SDR, ele é um qualificador. E o closer é um fechador de venda. Então, os nossos vendedores, eles eram os dois. Então, eles qualificavam, vendiam, qualificavam, vendiam, qualificavam, vendiam. Quando a gente colocou automação para qualificar, eles só focaram no fechamento e no follow-up. Isso fez com que eu reduzisse o meu time em mais da metade. É possível qualificar, então, com automação? Total. E é possível também qualificar com pessoas contratadas para isso. Só que como eu vendo low ticket, o meu nicho é saúde e fitness, eu não tô falando de high ticket, né, galera? Tá. Se estivesse falando de um contrato aí de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil... Cara, pessoas é fundamental. O time comercial fica muito mais robusto, né? Inclusive, a gente trabalha com pelo menos 3 ou 4 tipos de vendedores. É bem complexo. Mas, no meu caso, eu automatizei a qualificação para que os vendedores fossem mais closers e focassem muito mais nos follow-ups e nos fechamentos. Entendeu? Então, eu consegui reduzir a minha demanda de time e aumentar a proporção lead-vendedor. Mas, recentemente, a minha head comercial fez uma mentoria aí que a gente comprou no mercado e a gente vai tentar reduzir um pouco mais a proporção para aumentar a eficiência. Vamos ver. Mas é o que eu digo, isso muda com o tempo, isso muda de acordo com os funis que você roda, isso muda de tempos em tempos, entendeu? Isso tudo depende da tua realidade, e são testes, você tem que verificar métrica constantemente, entendeu? Entendi. Pô, tá fazendo quanto de conversão, tá chegando quantos leads por dia, como é que tá o reaproveitamento, como é que tá a questão dos blocos nos números, porque tem uma logística de contingência aí envolvida também quando você roda muito lead. Nicho de saúde e fitness é um volume de lead absurdo, né? A gente fala com pelo menos 3 mil, 4 mil, 5 mil leads por dia, entendeu? Quantas pessoas no seu time comercial? Cara, hoje tem 15. Ah, tá. É aquela estrutura enxuta. É a estrutura enxuta. Hoje é a estrutura enxuta. A gente tá aumentando. Tava com 12 2 meses atrás. Aí tá aumentando agora. Eu acho que pode ter mais. Eu vou até olhar aqui. Mas aí tem essa divisão, né? De quem qualifica, de quem... A qualificação, ela é pela automação. Então, o meu time comercial hoje tá basicamente só closer, né? Mas, deixa eu pegar aqui até pra... Já mudaram o nome do grupo aqui. Já deve ser alguma operação de bônus e tal que tá rolando. Deixa eu achar aqui. Até pra ver tá o número vendo, de a galera pessoas. o galera que é CEO não necessariamente sabe o que tá acontecendo Não direito sabe. na empresa. Ó, eu falei uma grande bobagem. Tem 32 pessoas no Olha aí. comercial. Já aumentou. Então, é que contrataram bastante semana passada. Mas 32 closers, então, pelo que você tá me falando. Cara, 32 tem gestores aqui no meio. Vamos dizer que a gente tá com 25 closers. Tá. Entendeu? Justo. Porque a gente tem a qualificação com automação e tal. Mas tem também, por exemplo, dos 25, então nem todo mundo é closer. Porque a gente tem o que a gente chama de social selling. O que é isso? É um tipo de vendedor que fica em rede social se passando pelo expert para criar relacionamento, para puxar lead para venda. Ah, Interessante. isso é interessante. Então a gente deve ter uns 3, 4 social selling, mas o grosso é closer. A maioria é closer. Mas existe, então, é isso que eu tava tentando entender. Existe essa qualificação de uma pessoa, não necessariamente uma automação, pra levar pro time antes de chegar um lead ali? Não. Ou não? Existe a qualificação da automação e existe a qualificação na rede social. Não necessariamente é o mesmo fluxo, são dois fluxos diferentes. Entendi. Porque a qualificação da automação é quando o expert gera a demanda para o comercial. Essa qualificação na rede social do social selling é ele criando as próprias oportunidades. Que massa. Entendeu? Não é uma demanda que a gente joga para esse fluxo. É ele gerando demanda através de comentários, através de directs, através de tudo aquilo que acontece na rede social do player. Entendi. É uma outra lógica, uma outra parada. Entendi. Entendeu? Legal. E esses nomes bonitos no final, assim, cara, no final são vendedores. Tudo Sim. vendedor. São vendedores. Simplificar, né? Show. Atrapalha quem não implementou ainda nem Sim, o primeiro, verdade. né? Total. É verdade. E entrando assim agora numa parte de vendas diretas ali, né? Como é que você hoje, a sua empresa, faz pra chamar a atenção de um público que já tá ciente ali que ele tem um problema, mas também tá ciente da solução, da existência de alguns produtos, mas ainda não chegou ali a conhecer o seu produto? Como é que vocês fazem? Legal. Cara, só pra explicar pra galera, né? Tipo, venda direta, como eu expliquei,
se assemelha muito com varejo, certo? Então você tem literalmente um produto que resolve um problema, esse problema é de alguém e basicamente a solução tá ali para você oferecer, ponto. Então isso é a venda direta. Enquanto o lançamento quer pegar a galera do inconsciente e trazer para o consciente, né? E existem vários níveis na escala, né? Pô, consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto, consciente da oferta, enfim. Até chegar ali no totalmente consciente. Enquanto o lançamento quer trazer a galera daqui de trás, a venda direta fala assim, cara, já tem muita gente fazendo isso daqui, tem uma galerinha bem aqui que já tá super consciente, eu só preciso conscientizar ele do meu produto, da minha oferta. Então, basicamente, as chamadas de quem faz venda direta, normalmente cara, você tem esse problema, você que tem esse problema, né, por conta disso e disso e disso, X pessoas tiveram seus problemas resolvidos, que nem os seus, com a minha solução. Quer saber mais? Chama o time comercial. Boa. Então, Show. isso no final é venda direta. Pra isso tem que ter uma boa oferta nessa... Total. A sacada é a oferta. Tá. A sacada é a oferta. Na verdade, se você não tiver uma boa oferta, você não consegue chamar atenção suficiente. Vocês Entendeu? já devem ter também um padrão de criação de oferta lá dentro. Tem padrão de criação de oferta, tem padrão de criação de chamada, tem padrão de mecanismo também. Porque o que acontece? O fitness, né, ele é um mercado com maior nível de sofisticação que você vai ver, assim, desconheço outro tão sofisticado quanto o fitness, né? Então a gente já tá numa versão que a gente chama que, cara, além da promessa, você tem que ter o mecanismo único. E além do mecanismo único, você já tem que ter o mecanismo único expandido. Então, já tem que ter um desdobramento da tua promessa num lugar onde ninguém fala. Você consegue trazer pra gente, assim, um Vou- exemplo prático de... Exato. O que é o mecanismo? O mecanismo é, por exemplo, isso aqui, ó. Tem uma lata, certo? E a lata, ela pode abrir enroscando, ela pode abrir com isso daqui. Isso aqui é o mecanismo. Então, é a forma. Então, a lata, por exemplo, ela podia abrir enroscando, podia abrir destacando aqui, podia abrir, sei lá, com um canudo que você puxa, podia abrir de várias... Podia ser aquele canudinho que fura a caixinha. Então, o emagrecimento é a lata. O mecanismo é a forma que você emagrece. Então, por exemplo, o que você vê aí a galera de PLR fazendo? Não, conheça agora o novo método de emagrecimento, dieta da banana. Dieta da banana é um mecanismo. É um mecanismo. Então, o que gera curiosidade no público? Cara, todo mundo já sabe. Todo mundo que tá acima do peso já sabe que precisa emagrecer. Todo mundo que tá, sei lá, com suas taxas, né, complicadas já sabe que precisa emagrecer. Você vai no médico, o médico te diz que você tem que fazer exercício. Então o público já é muito consciente do problema. E também já é muito consciente da solução. A solução é treinar e fazer dieta. Porra, é fechar a boca e Sim. fazer exercício. Então quando você chega e você fala com esse público muito machucado, de tanto tentar e não conseguir, e você fala assim, cara... Ó, tá vendo essa lata que você conhece? Cara, é lata. Você conhece. Você sabe que você precisa emagrecer. Só que você vai emagrecer assim. Não é de outro jeito. Não é enroscando, não é furando a caixinha. É assim. Então você dá um mecanismo único. Só que às vezes esse mecanismo único todo mundo já tá copiando. Então não basta ser um mecanismo único. Não é só assim. É azul. Esse Boa. seria o mecanismo único Expandido. Exatamente. Então você consegue dar mais especificidade pro teu mecanismo porque no fim, qual é o objetivo de toda essa papagaiada? Se diferenciar das pessoas que estão falando a mesma coisa no mercado. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Você começa a falar um mecanismo, hoje, amanhã estão te copiando. E como é que funciona pra vocês, assim? Porque o nicho de fitness realmente rola muita cópia. Justamente É só o que porque- rola. A galera não sabe Exato. criar. E vocês têm algum tipo de processo que mantém essa criação de oferta sempre ali atualizada? Sei lá, Cara, tipo uma contingência de ofertas pra quando copiarem, sei lá. Cara, copiam toda hora sem nem a gente ver. Quando a gente fica sabendo, já estão copiando há muito tempo. O que mede a gente mudar é a perda de performance. Então, eu não fico me baseando em alguém copiar algo meu pra eu poder mudar. Uhum. Eu me baseio em performance. Então, porra, a gente... Como eu falei pra vocês, né? O motivo, inclusive, da gente estar aqui. A gente validou um funil, dia 25/6, né? De um dos nossos experts. Esse funil, agora em julho, já bateu mais de 1 milhão. E foi um funil que a gente validou. E agora, em agosto, esse funil já começou a ter uma leve perda de performance.
E a gente já tava ali, putz, perdendo performance, tem que mudar. A gente tá com um quiz. Cara, agora já amanheceu um produto de 297 com um CPA de R$16. Pronto. Entendeu? Exato. Então a gente antecipa a queda. A gente percebe a correção da performance, a perda de performance e antecipa. Não é baseado na cópia, é baseado na performance do Exato. negócio. E a perda de performance pode estar relacionado com a cópia. Entendeu? Mas não necessariamente. Não necessariamente, mas normalmente tem a ver. Então, por exemplo, a gente tem um expert que é o Zanon, que ele vende para um público acima de 40 anos, e o mecanismo que ele falava é, cara, você não emagrece porque você tem um metabolismo lento, né? Só que ele não fala isso porque é cientificamente comprovado fisiologicamente falando. Não, ele fala isso porque as pessoas pensam isso. As pessoas acima de 30, 40, 50 acham que não emagrecem por conta do metabolismo lento. Então ele pega a constatação que você já tem e ele usa isso para vender para você. Então ele fala assim, então por isso você precisa construir o seu metabolismo acelerado e queimador de gordura. Isso é uma grande... Olhando fisiologicamente, isso é um tanto meio estranho. Não faz muito sentido. Só que tá na boca do povo, pô. O povo fala isso. Eu vou tentar te convencer que tu tá errado? Eu não. Você já fala isso aí, então é por isso mesmo. Então, já que é por isso, seguinte, tem essa solução. Cara, do nada... Antes disso... Antes dele começar a falar desse metabolismo, ele começou a vender para só o público de 40 anos. Aí a galera do emagrecimento vê o cara validando vender pro público de 40 anos, começa a querer vender também pro público de 40 anos. Aí ele começou a falar do metabolismo, a galera começa a falar do metabolismo também. Aí daqui a pouco ele... Cara, a galera faz o movimento de copiar porque eles pegam o que os grandes players falam, que tá validado, e eles começam a imitar. Parece que é o processo de aprendizagem do player que tá começando. Ele precisa imitar algo que funciona para poder fazer o resultado inicial, para poder depois começar a pensar em criar o dele. Entendeu? Porque as pessoas no mercado não ensinam você a pensar, ensinam você a implementar um passo a passo. Engraçado, isso é parecido com o sistema de ensino das escolas hoje em dia, que te ensina... Não te ensina realmente, te faz memorizar, né? Exato. Me deu essa... Mas total correlação. É até a forma que as pessoas têm de aprender, né? É copiando, é memorizando uma fala. É isso. Na prática loucura. É isso que acontece. Que doideira. E no que se trata, assim, por exemplo, o seu time comercial. A gente teve aqui com alguns players essa semana e um deles falou bastante sobre análise de dados, né? Pra poder otimizar a oferta, otimizar a campanha, otimizar tudo no final das contas. No caso da empresa, da sua produtora, vocês fazem essa análise de dados baseada no time comercial? Claro. Porque nesse caso a galera roda pesquisas, né? Obviamente deve ter um time comercial também. Mas eu queria saber, porque você defende muito essa coisa de gente compra de gente e você precisa conhecer as pessoas. Essa pesquisa, ela rola numa conversa com o lead? Como é que funciona dentro do time comercial? Na verdade, assim, falando especificamente sobre comercial, tem uma pergunta maravilhosa que a gente faz, tanto no pós-venda quanto no comercial, que é, por que você comprou de mim? Né? Porque isso mapeia 200% o que eu preciso para vender mais para pessoas como você. Entende? E a gente pode fazer isso através de uma simples pergunta, mas pode fazer isso através de um formulário. A pessoa acabou de comprar. Então, pesquisa é feita constantemente. Agora, falando de métrica de forma geral, cara, aquilo que não é medido não pode ser otimizado. Isso. Então, a gente está hoje numa fase que não é mais de ter os controles, porque os controles a gente já tem. A gente está na fase de automatizar os controles. Então, ao invés de eu ter alguém que todo dia baixa um relatório de uma plataforma, seja ele o Facebook, seja ele a QIFI, seja ele o VTurb lá da VSL, seja ele o Instagram, né, o Insights. Uma pessoa fazendo isso, a gente... Cara, como é que eu faço via webhook, via API, esse preenchimento automático? Entendeu? Porque se eu não tiver pessoas que precisam todo dia manualmente, putz, quanto eu vou economizar de energia, né? E o quanto eu vou ter pessoas que fazem muito mais coisas inteligentes do que coisas braçais, né? A gente tem uma cultura bem forte na empresa que é a cultura de resultado, né? A gente diz que, cara,
A gente faz o que tem que fazer e ponto. A automação vem para facilitar a nossa vida, mas a gente tem que fazer independente dela. Boa. Então a gente construiu os nossos controles ano passado manual. Então tinha gente que só ficava atualizando o controle. E a gente gosta de atualização de 3 vezes no dia. Então assim, a gente quer olhar quanto investiu, quanto voltou, quais são as métricas comerciais 3 vezes no dia. Antigamente o vendedor tinha que ficar emitindo o relatório pra gente 3, meio-dia, 18 e no final do dia, entendeu? Então, a gente tinha isso daí. Mas, cara, agora, eu falei, velho, as automações aí, mete ficha, porque o dashboard tem que estar lá bonitinho, que eu preciso ver e, cara, é foda demais você ter gente toda hora atualizando dado. Sim. Então, a gente tem isso no comercial, tem isso no tráfego, tem isso na parte de marketing dos funis, tem isso no pós-venda. Entendeu? Pós-venda é a próxima área que vai automatizar, mas a gente tem que ter mapeado estorno, tem que ter mapeado o NPS e tem que ter mapeado outra parada, né? Que é a métrica, o NPS é a métrica de satisfação, mas a gente tem uma outra métrica, que se eu não me engano é o E alguma coisa, mas é a métrica de qualidade do produto. Porque satisfação não necessariamente tem a ver com qualidade. A pessoa pode estar muito satisfeita, às vezes até por um envolvimento emocional com o produto, com o marketing, com tudo que ela viveu ali, a transformação dela. Cara, você consegue mapear esse tipo de dado? Tem que mapear. Porque, por exemplo, a pessoa fala assim, pô, eu tô super satisfeita, mas, cara, aquela aula tá mal gravada. Aquela aula, aquele produto X que eu adorei, cara, eu comprei esse outro aqui, esse outro não tá tão legal quanto aquele. Então a gente tem que mapear a qualidade do produto também. Porque a qualidade do produto determina o quanto aquela pessoa vai suportar continuar consumindo. Imagina, você tá na Netflix assistindo lá vários filmes e tal, e uma bela hora você tem um filme que te atraiu muito pelo marketing, a capa dele, o contexto, enfim. Você clica pra assistir, tá mal gravado. Cara, aquilo, você tá super comprado com a Netflix, mas aquele filme você não gostou da qualidade. Quando você não gosta da qualidade de algo, você não necessariamente deixa de consumir se você tá satisfeito, mas impacta na tua experiência, entendeu? E a experiência de aprendizagem, ou seja, o quão consumível está o nosso produto. Porque qual é o maior problema do mercado? As pessoas não consomem os produtos. Sim. Entendeu? Então a gente tem que mapear tudo, cara. Então, hoje, uma das coisas que a gente mais faz é, cara, otimização do mapeamento de métrica, ou seja, será que eu tô mapeando coisas desnecessárias? Será que eu tô deixando de mapear coisas necessárias? E a automatização. Porque hoje eu falo com os donos de plataforma. Por exemplo, eu mandei mensagem pro dono do VThub outro dia. Falei assim, velho, eu preciso de um webhook, mano. Porque, porra, toda vez eu entrando na tua plataforma, tendo que pegar dado. Pô, se você mandar um webhook pra mim, cara, eu já alimento automático. Eu não preciso ficar te pedindo isso. Porque imagina, as plataformas que querem atender o cliente final, eles vão te dar um dashboard, né? Sim. Só que imagina, pra eu poder olhar minhas métricas, eu tenho que entrar no dashboard da QIFI, dashboard da VThub, dashboard do Facebook. Porra, não dá. Trabalho. Agora, se eu exporto tudo pro meu dash, eu consigo ver o que eu preciso ali e o que eu quero. Sim. Porque cada um otimiza a sua operação do jeito que quer. Exato. Entendeu? Cada um tem sua forma de olhar a sua operação. E você comentou num ponto importante aí, que é fazer a galera consumir os produtos, né? Vocês têm algum tipo de processo que faz com que o aluno consiga assistir todas as aulas dos seus experts? Cara, a gente tá implementando isso agora, inclusive dia 18 e 19, né, amor? 19 e 20. 19 e 20, o nosso time de produto tá indo lá em Brasília fazer um treinamento de um amigo nosso que manja pra caramba dessa experiência do cliente e a ascensão de clientes, ou seja, o cliente comprar o próximo produto e o próximo produto, etc. Porque é uma das coisas que a gente precisa implementar cada vez mais. A gente tem alguns processos sim, mas pra mim, dentro do que eu vi que ele faz, por exemplo, eu falei, cara, eu preciso disso aqui. Porque o cara literalmente cria uma experiência de CS automatizada. Ele consegue, com automação, fazer o cliente, dentro da dinâmica do consumo do produto, pedir para um guardião, que é um CS, certos presentes pré-programados só para consumir mais o produto. Então, ele induz o cliente a consumir mais o produto através de presentes toda vez que o cliente atinge determinada marca. Gamificação. É uma gamificação automatizada. Loucura, loucura. Eu olhei aquilo e falei assim, irmão, você não tem noção que isso vai acontecer com a minha recorrência. Eu preciso disso. Vai bater 60% de renovação. Que massa, entendeu? meu. E o que seriam os presentes, assim? Tipo, Cara, algo às vezes relacionado a... Um planner, às vezes uma que aula, massa, às vezes são coisas meu, tipo... São coisas que pra gente fazer é irrisório, entende? Mas pro cliente é fundamental.
Porque no final é isso, né? Sim. Pro cliente, pra gente encantar o cliente, não precisa tanta coisa. A gente acha que precisa, né? Mas não precisa. Só tem que entender o que é importante pra ele. A gente só acha que precisa porque no final das contas a gente não perguntou. Exatamente. Que loucura, E meu. perguntar é o mais fácil, né? Sim. Mais fácil. Exato. Caraca, Carol? Aulas, né? Eu nem pedi Incrível. um like aqui. Dá Por um like, favor, que eu acho por que é a favor, primeira merece. vez que você vê um expert aqui falando tão bem Sim. de time comercial e da importância que isso tem para os seus Caraca. negócios. Independente da sua etapa da jornada. Você tem que ter essa visão madura do negócio como um todo. Tal. É complexo, mas tudo tem o seu começo, né? Sim. Tudo tem a parte mais simples. Então, Inclusive, eu até vi lá no seu perfil que você falou brevemente que desde o início você pensava já dessa forma, né? Você já tinha essa visão de longo prazo, de que, tipo assim, cara, não precisa você ter X faturamento para começar a pensar na estrutura do seu negócio como um todo. E eu acho que é legal quem tá aqui assistindo, mesmo que esteja no começo, Sim. já começar a pensar que se você entrou agora no marketing digital, o marketing digital é um meio para o qual você vai usar e crescer a sua empresa. Então, você precisa ter essa visão madura se quiser viver disso, né? cara, eu acho que facilita muito a compreensão das pessoas quando elas entendem que... Vamos lá, galera. Tem 2 caminhos aqui. Se quer fazer um lifestyle business, né? O pessoal chama. O nome difícil, mas no final é. Se quer fazer um dinheirinho e viver bem, então relaxa. Taca tráfego, pega a receita, paga os custos, sobe o dinheiro, enfia no bolso, vai viajar, vai curtir e vive desse rolê. Tá tudo bem. Você não precisa se preocupar em construir um grande negócio. Você não tem essa necessidade. Então, não se coloque num lugar que você não quer estar. Beleza? Agora, se você quer construir um grande negócio, se é esse o seu objetivo, se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, se você quer, entenda que você vai ganhar, às vezes, menos dinheiro. Você, pessoa física, vai ganhar menos dinheiro, porque o negócio, para ele crescer em determinadas proporções, ele tem que se retroalimentar. E você não vai poder pegar todo o dinheirinho que ele produz e colocar no bolso. Em um determinado momento, depois de alguns anos, talvez você coloque um dinheiro que você nunca imaginou no bolso. Porque o negócio tomou uma proporção gigantesca. Mas existe a fase de sangrar. E pode durar anos. Pode não ser tão rápido. Então, se você tem uma necessidade de grana e você quer viver de boa, cara, faz o jogo lá de, põe dinheiro, volta dinheiro, sobra, vive bem, show. Agora, o jogo de construir negócio, o jogo de você, tirar um saláriozinho ali no mês pra poder viver, e você tem que viver com aquilo. O jogo de você ter que contratar gente parruda no mercado. Já pensou? Você senta pra conversar hoje com o carinha do digital, que começou ali, você vê que a galera tá aprendendo, você tem que ensinar a treinar, mas você tá pra conversar com um C-level de mercado. Você parece um menino do lado do cara, porque o cara tem uma bagagem gigante. O cara já passou por M&A, já vendeu empresa, já passou por um monte de coisa. Você fica assim, caralho. Então, se você quer viver um grande negócio, cara, você tem que entender que você vai ter que sangrar. Eu passei por isso, né? Ano passado, a gente vivia mais um lifestyle business. A gente fazia muita receita, tirava muita receita, enfim, alta disponibilidade de receita na PF. Esse ano eu sacrifiquei. Eu falei, velho, é 1/3 disso pra viver, o resto deixa na empresa e eu só paro essa empresa quando ela tiver, cara, gigantesca. E quanto mais a gente foi crescendo na empresa, mais o horizonte de tempo vai aumentando. Então a gente tem planos daqui a 6 anos, né? E que talvez se realizem em 2, eu espero. Mas a gente joga no horizonte de tempo porque a gente tem que fazer um exercício de paciência. Que às vezes não é do jeito que a gente quer. Às vezes o mercado não responde como você quer. Porque quando você tá jogando um jogo de muito share, não que eu esteja lá, mas um dia quero chegar, você vai sofrer influências do mercado, pô. Cara, eu conheci empresas que têm 93% do share do mercado dela. Você tem noção que essa empresa está 100% influenciada pelo mercado? O faturamento dela ela não vai crescer o quanto ela quer. Ela vai crescer o que, às vezes, o mercado permite. Sim. Porque ela tá muito, muito consolidada, entende? Então, assim, não que eu esteja já lá. Definitivamente não estou. Estou trilhando uma jornada ainda que tem muita coisa para acontecer. Mas quando você tá construindo um grande negócio, o horizonte de tempo ele precisa existir, cara.
Então, você tem que sair dessa visão de curto prazo, essa visão do dinheirinho do hoje. Cara, e não precisa ficar milionário pra você ter essa cabeça. Sim. Depende do que você quer. Não, e eu vejo que também tu não precisa nem ter a visão de construir um grande... Pode não ser a sua vontade hoje, mas precisa ter paciência pra ganhar dinheiro no digital. Precisa, cara. Precisa. Porque às vezes é vendido, você ganha dinheiro dormindo, mas até chegar nesse nível, talvez você ficou um ano aí sem fazer a sua primeira venda. Que é o que casos de convidados que a gente já trouxe aqui no QuickCast. Total. Tipo, de ficar um ano sem conseguir fazer a primeira venda, independente do negócio que ele escolheu fazer. Cara, durante 2020 foi um ano que consecutivamente, todos os dias, eu não lembro de dias que eu não fiz isso. Eu acordei todo santo dia, 5h30, 6 da manhã, sentei a bunda no computador e levantava 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite. E, obviamente, não era o mais produtivo, né? Porque quando você passa tantas horas assim no computador, você não necessariamente vai estar produzindo 100% do tempo, mas eu estava inteiramente focado em fazer o negócio dar certo. Então, sim, teve muito sacrifício, muita renúncia para fazer dar certo. Mas o grande ponto aqui é, se você entende que o digital, sim, é um canal fácil, eu não vou dizer que não é. Vai capinar um lote. Me diz aí, se não é mais fácil. Claro que é mais fácil. Sim. Vai trabalhar de vendedor de porta em porta. Você trabalhar no WhatsApp em casa. Cara, é mais fácil. Agora, quer dizer que é ridiculamente fácil? Não, pera lá. Não existe isso. Então, existe sim sacrifício, existe sim renúncia. Mas o mais importante é, cara, o que você quer? Você quer só ganhar dinheiro? Beleza. Mas saiba que toda atividade tem um risco. Se você tá jogando só o jogo de põe dinheiro, volta dinheiro, uma hora, se o teu tráfego encarece, já era teu negócio. Já era a tua máquina de imprimir dinheiro. Entende? Então, o mercado ele vai sofisticando de forma com que a simplificação, os modelos enxutos, eles vão perdendo performance com o tempo. Entendeu? Então, no final das contas, pra mim, eu respeito a opção de cada um quer fazer na sua vida, mas pra mim, o único caminho é construir um grande negócio. Porque não é de fato construir, é a mentalidade de construir. Então, quando você mentaliza construir um grande negócio, durante a tua jornada, tu vai sempre crescendo. Às vezes tu nem quer crescer, mas a tua mentalidade de crescimento não permite com que você patine e fique pra trás. A sua mentalidade de antecipação, ela não vai deixar. Então, a gente, por exemplo, esse ano, o que a gente dosa muito, né? A relevância de um expert dentro do nosso ecossistema. Então, a gente tem um expert que fatura, às vezes, 30% da nossa receita. Já começa a me assustar. 40% da nossa receita. Eita. 50%, 60%, 70%. Galera, eu coloco... A gente pode estar faturando milhões. Eu coloco todo mundo doido. Falei, se continuar desse jeito, a empresa vai quebrar. Mas, Ian, a empresa tá saudável, muito lucro, não sei o quê. Vai quebrar, irmão. 70% da nossa receita vindo de um expert vai quebrar. Traz mais 20%. Vai quebrar. Mas tá tudo saudável. Mas é a antecipação. Sim. É a visão do todo. É a né? visão de antecipar um problema futuro. Não é pra depender de nada. Não é pra depender do Facebook. Facebook tá escalando. Como é que tá o Google? Não, mas o Facebook e o Google... Como é que tá o TikTok? Não, mas o Facebook, o Google, o TikTok... Cadê o Kawaii? Cara, não tem que depender de ninguém, de nada. A gente tem que saber trazer receita de tudo quanto é canto. Então, a mentalidade de antecipação de problemas, ela te protege. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que isso é algo que faz muito sentido, independente da realidade de cada um. Perfeito. Total. Caramba. Meu Deus. Mas enfim, Ian, voltando aqui um pouco ali na parte de vendas, hoje a tua produtora, ela é a maior do mercado relacionado ao nicho de saúde e fitness, né? Eu queria muito entender, assim, um pouco, como é que vocês estruturam lá o funil de venda de vocês? Legal. Somos a maior do mercado segundo fontes de nós mesmos. Então, não tem ninguém que disse ainda que a gente é maior. Exceto vocês. Mas a gente acha que é relevante. Profecia autorrealizada. Exato. A gente Lei da acha que é atração. relevante. Mas, assim... cara, depende do tamanho do expert. Então, assim... Hoje, nós somos uma produtora de experts, né? Nós temos experts internos da empresa, que são sócios, parceiros nossos. E nós temos experts em teste. Existem níveis, né? E existem perfis. Então, existem experts que são muito bons de audiência. Muito bom de orgânico, tá? Então, não existe melhor jeito de abrir
uma conversa com um expert desse, abrir um teste, do que com um lançamento. Então, o lançamento, ele é o melhor funil para começar. Tem uma audiência ali, pô. Tem demanda reprimida. Então, é o melhor jeito de começar. Não gosto, não é meu funil favorito, mas, cara, eu estaria sendo burro se não fizesse. Mas, na sequência, a gente já entra com a venda direta. Então, a gente faz um pico de receita, na sequência, entra com a venda direta. Simples assim. Agora, vamos supor, o cara já tá comigo, sei lá, entrou comigo, já fez o primeiro lançamento. O que a gente estrutura na sequência? Cara, aquisição. Então esse cara precisa abrir a boca do funil, ele precisa ter uma aquisição em massa. Então a gente vai direto pro front. O que é isso, né? O front-end, né? O produto de entrada. Então a gente gosta muito de desafios, cara. Existe um funil americano que chamam lá fora de challenge, né? Traduzindo diretamente desafio. Que é um dos funis mais inteligentes, não para aquisição somente, mas para ascensão do cliente para o back-end, que é o produto de meio, o produto core ali do negócio, né? O back-end, ele é como se fosse o produto que vai dar mais retorno financeiro. A gente chama de o produto de monetização, né? Então, a gente tem um front, produto de entrada, que é para fazer aquisição de clientes, não tem tanto lucro, pode até ter, mas se tiver, queima esse lucro para escalar, que você pode ir mais longe. Mas o back-end é o produto de monetização, que normalmente, no nosso caso, é uma recorrência anual. Então, a gente faz a aquisição com os desafios porque são bons funis são bons produtos e funis. Ele é um funil produto, né? Ele é um produto funil. Para lá dentro, a gente acender o máximo possível de pessoas para recorrência, certo? Então, a estruturação dos nossos experts, ela passa por algumas decisões que a gente toma de acordo com os experts, dentre elas essas decisões que a gente faz, entendeu? Agora, Ian, e funil perpétuo? Cara, vou te ser bem honesto, não é meu funil favorito, não é o funil que eu gosto de usar, mas é um funil que tem se mostrado bem interessante, só que eu só implemento para expert interno. Por quê? Porque, cara, o trabalho é todo nosso. O cara só tem que gravar. Então, eu não vou fazer isso pra quem não é sócio da empresa, entendeu? Eu não vou fazer isso pra quem a gente não tem visão de longo prazo. Não faz sentido eu fazer isso pra uma pessoa que tá chegando agora na empresa. Cara, eu vou ter todo um trabalho de escrever um script, vou ter todo um trabalho de pensar num mecanismo, vou ter todo um trabalho de montar um posicionamento pra montar toda uma inteligência pra você, fazer um teste comigo e levar embora. Não faz sentido. Então, a gente não implementa perpétuo pra quem tá chegando agora. A gente só implementa perpétuo pra quem tá na empresa, porque tem um 80-20 ali da implementação que é todo nosso, entendeu? Então, é um funil que eu já uso mais pra cá, mas só com venda direta e lançamentinho, cara, já dá pra fazer um negócio de 200 mil. A gente fez 1 milhão, assim. Sim. Um dos nossos experts, né, pra quem não conhece o Guto Galamba, fez 1.040.000 em maio só com desafio meteórico e... Que aí você tava até comentando no almoço que isso depende de algumas variáveis, né? Total, tipo, da total. comunicação, do expert, Total. pra ver qual funil... Ele é acima da média absurdamente na comunicação. Logo, ele subia a maior quantidade de lead que o comercial já viu antes. Pra ele, eu tive que montar uma estrutura em tempo recorde, porque ele cresceu muito rápido, ele virou mainstream muito rápido esse ano. E eu precisei montar uma estrutura que aguentasse aquela demanda de lead. Agora já estabilizou. Então agora a gente tá faturando uma média ali de 800, 900, 1 milhão, 800, 900, 1 milhão. Então já deu uma estabilizada, mas durante esse percurso, porque o cara saiu de 293k em janeiro para 1 milhão em maio. Meu Deus. Então, imagina a velocidade de contratação. Contratação não só de comercial, mas e de pós-venda. Entendeu? A gente saiu de um time de CS ali de 2, 3 para 8 pessoas, Meu assim. Deus. E contrata, treina, contrata, treina, contrata, treina, contrata, treina. E acelera demais e o processo de treinamento desse povo. Cara, o processo de treinamento desse povo foi foda. Por quê? Então, porque você... Por causa do tempo? A gente teve que fazer isso em menos de 30 dias, porque o cara fez 293 em janeiro, 285 em fevereiro, que é um mês de baixa do fitness. O cara fez em março 450, aí março, abril 640 e aí maio 1 milhão. Então foi uma rampada de 3 meses que tipo,
março, abril, maio. Março, o time não aguentava. Abril, começamos a duvidar se aguentávamos. Maio, a gente teve certeza que não aguentava. Então, de abril para maio, foi o período curto de adaptação de toda a estrutura interna. De time de CS, de time de produção, de todo o time dele escalou. Entendeu? Então, eu tive que dar uma demanda de contratação, treinamento, seleção, tipo, tempo recorde ali pra dar conta, porque do contrário, tua taxa de estorno vai subindo e não acompanha a tua aquisição. E aí tu começa a perder dinheiro, entendeu? O balde começa a ficar furado. Então a gente teve foi uma ascensão bem interessante e a gente teve que fazer todo esse ajuste interno pra dar conta, né? Isso porque a gente não implementou ainda o perpétuo dele. A gente vai implementar em breve. Por isso que eu te falei, a meta é, cara, em novembro a gente vai fazer 5 milhões no mês. Caramba. Porque a gente não implementou um funil validado recentemente, que quando eu replicar para todos os nossos sócios, parceiros internos, dá para fazer 5 milhões em novembro. Entendeu? E quantos experts vocês têm hoje na produtora, ao todo? Interno a gente tem 5. Interno, que é a galera que meio sócio que já tá com a gente há pelo menos mais de... Na verdade, a gente tem 4 há mais de um ano. Uhum. 2 dos 4 por 2 anos e pouco já. E um, que é o 5º, é recente. Tem uns 4 meses, 5 meses. Mas a maioria ali já tem mais de um ano. Agora, a gente tem pelo menos 3 em teste. E a gente pode ter mais. Foi uma opção da gente não ter mais. Por quê? Cara, a gente ano passado chegou a ter 15. Só que eu sou muito comercial, né? Então, a minha pegada é comercial. Então, pra fazer uma venda eu adoro. Só que na hora de entregar é complexo. Porque a gente não tá vendendo um produto. A gente tá vendendo um serviço complexo pra caramba de entregar. Então, eu quase colapsei a operação umas 4 vezes ano passado com essa loucura de colocar 4 experts num mês. E eu tenho até hoje demanda que eu não tô sugando, de propósito. Por quê? Porque esse ano, tudo que a gente mais focou foi gestão. Então, a gente estruturou toda a gestão, todos os heads, a gente estruturou todos os squads, toda a gestão da empresa para que eu alerto todo santo mês, né? Eu sempre digo que eu jogo balde de água fria na galera, né? Fica todo mundo feliz com as conquistas e eu falo assim, galera, tem pelo menos uns 100 experts aí que eu tô segurando pra trazer pra cá, porque eu tô deixando vocês se organizarem. Se eu colocar 20 amanhã, vocês já dão conta? Então, todo mês eu dou um sustinho. Por quê? Porque eu preservei a horizontalização do negócio, né? A escala horizontal, pra gente verticalizar todo mundo. Agora, uma vez que essa galera entrar em platô, porque entra, e aí? Uhum. Pra onde eu cresço? Entendeu? Pra lá, então tá todo mundo pronto. Se eu tacar 20 experts de um mês pro outro, vocês aguentam? Aí o pessoal já brinca, não, Ian, 4 por mês tá bom, né? E a gente tá aqui nessa situação, mas foi uma decisão pra preservar a empresa, pra preparar ela pra crescer. Dá um passo pra trás pra dar 2 pra frente, né? Uns 10, né, pra frente. Uns 10 pra frente. Boa. Essa é a ideia. Uhum. Mas, eu não sei... Cara, honestamente, não sei quando a gente vai dar esse passo. Uhum. Eu tenho desenhado, e toda vez que eu desenho esse passo, a gente faz alguma escala vertical que não justifica dar esse passo. Então, eu não sei se eu vou dar, mas se eu der... vai ser... Tem demanda pra caramba. E quanto mais a gente aparece na mídia, quanto mais a gente fala, quanto mais os nossos experts crescem, quanto mais os nossos experts batem milhão, enfim, né, e crescem, mais tem gente querendo trabalhar com a gente, né? Uhum. Mais experts do fitness, mais personal, mais nutricionista, médico, mas eu tô preservando, tô represando essa demanda, porque, cara, se você entrar aqui pra ser nosso sócio... eu vou ter que te entregar a nossa operação, eu vou ter que me preocupar se tu tá satisfeito, eu vou ter que me preocupar se você tá tranquilo com o que a gente tá fazendo, se você concorda com o que a gente tá fazendo, se você tá feliz com a operação. Porque, cara, é sociedade, é uma outra pegada. Entende? E você falou que tem 3 em testes. Esses testes são pra saber se a galera tá apta a fazer uma sociedade? Exatamente. Pra ser nosso sócio, o expert tem que ter visão de longo prazo. E ele não pode ser tão focado assim na receita.
pô. Tudo bem gostar de dinheiro, não é que eu sou anti-dinheiro. Eu gosto de dinheiro, né? Eu brinco, né? Você quer falar de dinheiro? Vamos falar de dinheiro, mas vamos falar de muito dinheiro. Só que quando o foco é só o dinheiro, o cara bate o número e parece o Thanos depois que estalou o dedo, tá ligado? Ele vai se aposentar. Aí não tem como, porra, entendeu? Tipo, você, bati 1 milhão, pronto, agora eu vou me aposentar. Não, mano, agora que você começou. Bateu 1 milhão, vamos fazer 10. Mas quando o cara tá focado no dinheiro, aí não dá conta de fazer 10. Ele não tem cabeça pra fazer 30, pra fazer 100. Não tem cabeça. Então, eu não posso ter um expert que foca tanto em dinheiro. Eu tenho que ter um expert que foca em algum propósito da cabeça dele. Pode ser família? Pode. Pode ser transformar a vida de 1 milhão de alunos? Pode, tá tudo bem, cada um tem o seu. Isso é muito particular. Eu tenho o meu, pra eu continuar fazendo o que eu faço. Agora, ele tem que ter um olho no futuro. Não pode estar no agora, velho. Porque, por exemplo, o cara que tá faturando 200, 300 mil, beleza, esse cara aí tem fome pelo 1 milhão. Mas ele vai bater 1 milhão e depois, brother? Ele não tem fome pelos 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Ele não tem essa fome. Vai acabar no 1 milhão. Nossa, isso é muito louco, porque eu sempre tive uma visão totalmente diferente de expert. Pra mim, era sempre tipo, bati 1 milhão, vou fazer 10. Sim. Pra mim, que todos eles tinham essa cabeça, essa mentalidade. Até por conta da visibilidade que um expert tem, né? Da audiência que ele alcança com os canais que ele trabalha. Mas não é assim, então. Na verdade, estamos falando de pessoas. Vai depender, obviamente. A gente tem big players aí insaciáveis por faturamento, mas nas vias de regra, quando um ser humano atinge suas necessidades primárias ali, né, e as secundárias, as terciárias, né, acaba que não tem fome para mais dinheiro. E tá tudo bem, né, porque tá às vezes tudo bem, depende só que se você quer ser sócio de alguém que vai acabar a sua fome pelo dinheiro, tem que ter fome por outra coisa. Exato. Tem que estar alinhado ali, querendo ou não, com o pensamento, né? Por falar em pensamento de longo prazo, uma dúvida que eu fiquei aqui. Vocês pensam, né, como produtora, na estrutura de cada expert, na estrutura de produto de cada expert, em LTV, na construção do LTV de cada um? Porque uma vez que você pensa no longo prazo, a gente falou aqui de aquecer o lead, de tratar eles como gente, mas uma vez que esse lead entra na base de cada expert, tem um produto para cada etapa da jornada, para que ele compre mais de uma vez para todos eles? Você pensa em todos eles dessa forma, já pensando em LTV? O negócio não escala no nível que a gente escala se não tiver isso. O princípio da construção de um expert, para mim, ele é no posicionamento e na escada de valor. O que é a escada de valor? É um conceito americano, do Russell, inclusive, que derruba o conceito de esteira de produto. O conceito de esteira de produto é você ter vários produtos para oferecer, né? Então, você tem uma caneca, você tem uma lata, você tem uma garrafa. Basicamente é isso. A pessoa compra a caneca, ela fala, ela poderia querer uma lata. Ela poderia querer uma garrafa. Então, esse é o conceito de esteira de produto. E é o conceito que derruba posicionamento. Então, por exemplo, eu sou, sei lá, do marketing digital. E aí eu ensino time comercial. Mas para quem compra time comercial, compra gestão. Aí agora eu sou o cara da gestão. Não, mas para quem compra gestão também pode contratar marketing. Então agora eu vou ensinar a estratégia de marketing. Não, mas quem compra marketing também compra, sei lá. Vai. Acabou minha criatividade. Financeiro. O cara que vende muito precisa controlar o financeiro. E aí você se torna um cara... Daqui a pouco jurídico, enfim. E daí você vira um cara que não defende nada. Entende? Você muda de posicionamento toda hora. Então, esses são os caras esquecidos no mercado. Entendeu? Eles podem se manter consistentes ao longo do tempo, mas eles não são conhecidos por nada. Então, por exemplo, quem são os big players, né? É a galera que fala a mesma coisa pra sempre. São pessoas com posicionamento muito forte. Por exemplo, Pedro Sobral. Quem ouve Pedro Sobral, pensa o quê? Tráfego. Mas o Pedro Sobral que ensina tráfego não poderia ensinar time comercial também? Pode, porra. Não faz sentido? Aparentemente, talvez. Não pode ensinar prospecção? Pode. Mas, entenda, você pode ensinar tudo da porta de dentro de casa, né? Da porta de casa pra dentro. Você pode ensinar tudo. Mas pra fora, pra vender, é a mesma coisa. Você não pode mudar a venda. Então, o que é a escada de valor? São vários produtos que ensinam a mesma metodologia, com o mesmo posicionamento, com formato de acesso e preço que você pode entregar em cada etapa. Então tem gente que pode pagar só R$19,90.
Mas dá pra ensinar tráfego com R$19,90? Cara, eu posso entregar um e-book que explica o gerenciador. É o melhor que você pode dar pra alguém no preço que ela pode pagar dentro da tua metodologia. Entendi. Então eu não vou entregar uma comunidade, eu não vou entregar um super acesso pra pessoa, sei lá, ir lá na minha casa por R$19,90. Mas eu posso dar um e-book falando sobre uma nova profissão chamada gestão de tráfego e ensinando a mexer nos botões do gerenciador. Então esse é o conceito da escada de valor. Então tu vende a mesma coisa em cada etapa, só mudando o formato, certo? Mas a entrega também, né? É, o formato da entrega. Tá. Então você pode ter um e-book, você pode ter um curso, você pode ter um evento presencial, você pode ter uma mentoria, você pode ter Cara, você pode ter todos os formatos, só que você vai ensinar a mesma coisa, em todos os formatos. Não é em um deles, entende? Então não necessariamente tem a ver com criar um produto que resolva um novo problema. Não. Olha, isso aí é coisa nova, hein? Porque a metodologia resolve aquele leque de problemas que você, no final das contas, tá mudando. No final das contas, tá mudando o formato pra pessoa continuar avançando. Porque no final, o que você tá oferecendo com o avançar da jornada? Mais acesso. Uhum. Entendeu? Porque o motivo que a pessoa comprou de ti uma vez, ela vai comprar 1 milhão de vezes. Só que o formato e a experiência tem que ir evoluindo. Então imagina um exemplo aqui para QIFI. Boa. Imagina que a QIFI como plataforma adquire o cliente através, sei lá, de um produtor. Beleza, mas vamos supor que a QIFI vai para campo, ela mesma adquire o cliente. Ela poderia vender um infoproduto de como criar o seu primeiro produto digital. Beleza, mas esse infoproduto ele é um curso. Tá. Mas ela pode vender um evento presencial. E ela faz o quê? Como criar o seu produto digital. Mas ela pode, sei lá, fazer um podcast aqui com a galera que é produtora e já vende, e ela vai extrair o quê do produtor? Como a galera pode vender na internet. Que é, no final, com produtos digitais. E aí, a galera que faz 10 milhões, ela pode fazer um puta evento, não sei o quê, Dubai, o cacete, pra promover o quê de novo? Como a galera pode continuar criando produtos digitais pra vender no digital. Mas então, o posicionamento é um só. É um só. Entendi. E ela entrega em vários níveis o mesmo posicionamento, mudando o acesso. Só que a galera que tá aprendendo a criar produto, vai criar produto onde? Na QIFI. A galera que tá vendo, a galera no podcast, vai querer ir onde? No podcast. A galera que... Entende? Então, a galera de baixo é atraída pelos próximos degraus, pelo acesso e uma mudança de experiência. E não, necessariamente, uma nova solução. Que massa. Porque não dá pra você ter novas soluções constantemente pro mesmo problema. Se você faz isso constantemente, você vai ser uma pessoa reconhecida por nada. Você não é ninguém, no final das contas. Entendi. Entendeu? Então, essa é a sacada da construção de um expert. Eu tenho que ter um expert que fala a mesma coisa pro resto da vida dele. Perfeito. Que massa, cara. Eu acho que essa explicação nunca ficou tão clara aqui, então eu vou pedir vários Sim, likes. por favor. Podia ter uma automação de likes já. Quem nunca pensou nisso, por favor, YouTube? Pô, que isso. Mas e entrando assim nessa questão do seu ecossistema, como é que foi esse processo de construção dele? Você falou aí, baseado nas dificuldades e tudo mais, mas você já tinha essa sacada antes de como construir? Se ia ser por esse caminho mesmo? Cara, é doideira isso. Porque assim, até hoje, a visão que a gente tem tá bem consolidada e tal. Acho que é esse o caminho que a gente vai percorrer. Mas a construção disso foi muitas idas e vindas e conversas com quem já construiu o seu, né? Então, de uns... acho que 1 ano e meio atrás pra cá... Acho que 2022 foi um ano que a gente acessou muita gente grande, conversou com big players, conversou com gente massa demais, que tá em outro patamar de negócio. Então, eu comecei a ter perspectivas diferentes. Então, conversando com quem já tem ecossistema, ficou muito fácil transpor isso pro meu. Entende? Então, foi uma construção, mas a gente só adquiriu essa visão conversando com quem tem essa visão. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que faz parte, inclusive, de um processo de aprendizagem, toda vez que você tá numa etapa A do teu processo, conversar com quem já tá na etapa B. E aí você vai trazendo, né, pro seu negócio. Mas uma vez que eu entendi o que era ali por trás, né, o que tinha por trás de um ecossistema, eu percebi que a sacada do ecossistema é você não precisar construir negócios do zero constantemente. É você ter negócios que se retroalimentam. Então, uma vez que você tem um negócio que retroalimenta o outro, o teu retorno aumenta em relação ao teu gasto de energia.
Então, para construir o teu primeiro negócio, o gasto de energia foi altíssimo e o retorno também é alto. Mas os próximos dentro do ecossistema é um esforço mais baixo e um retorno exponencial, porque um negócio retroalimenta o outro. Então, porra, uma coisa que a gente tá para plugar e que a gente ainda não fez é, por exemplo, o suplemento. Cara, eu tenho uma base que já existe, que eu posso retroalimentar esse negócio e o meu esforço vai ser baixo. E por que você não fez? Prioridade. Eu posso fazer muita coisa, mas eu tenho que escolher as minhas brigas, eu tenho que escolher as minhas batalhas, entendeu? E tem que estruturar também, né? Aquela questão que você já falou, tipo, esse ano eu foquei em gestão, que é pra justamente arrumar a casa. Sim. Exatamente. Na verdade, a gente quase que construiu do zero, né? A gente derrubou a casa anterior pra construir do zero, porque a gente tava em janeiro com 15 pessoas, né? Então agora a gente tá com 75, sendo que ano passado a gente chegou a bater 25 pessoas. Então a gente fez uma rodada de demissão, não teve jeito, teve que tirar as laranjas podres, né? Não que as pessoas fossem podres, mas existia um desalinhamento ali de cultura, desalinhamento de crenças e valores pro que a gente queria construir, e a gente precisou tirar algumas pessoas, né? Por mais duro que isso seja, faz parte do processo. Você acredita essa experiência em específico de ter que criar, né, tudo do zero praticamente, essa sua construção da visão madura de mercado que você tem hoje? Cara, não. Queria dizer que sim, ia ficar bonito pro podcast. O que você acredita isso? Cara, foi a vontade de fazer resultado, vontade de mudar de vida. O que fez eu construir o negócio foi no braço, foi necessidade foi a necessidade errada que implantam na nossa cabeça de reconhecimento. Então, infelizmente, eu construí um grande negócio com os motivos errados. Mas para que esse negócio ficasse 10 vezes maior, eu tive que colocar os motivos certos. Entendeu? Porque eu não ia conseguir crescer esse negócio mais ainda com os motivos errados. Então, no meio do processo, eu tive que usar essa palavrinha, né, atual, que as pessoas falam muito, né? Tipo, ressignificar. Mas, de certa forma, é dar um sentido diferente para aquilo, né? Então, o que me fez construir o negócio não foi a visão madura. Eu adquiri a visão madura com o passar do tempo. Mas foi a vontade de mudar de vida. Foi a vontade de falar assim, cara, eu não aceito essa realidade para mim. Entendeu? Se alguém fez, eu consigo fazer. Entendeu? E eu via as pessoas fazendo. Mas o que fez você construir uma visão madura foi a vontade de mudar de vida. Exatamente. Tá. Exatamente. E aí a visão madura veio, e quando a visão madura veio, eu não aceitei continuar com aquela visão antiga. Porque a sua visão de mudar de vida, ela existia. Aí você muda de vida. E agora? Aí você tem que derrubar aquela visão de tipo, cara, beleza, eu queria reconhecimento. Aí, é engraçado isso, né? Você busca reconhecimento de quem não te reconhecia e não vai continuar não te reconhecendo, brother. Porque não é sobre você, é sobre ele. É sobre a pessoa. Quando você não reconhece alguém, quando você bate em alguém, não bater literalmente, fisicamente, mas você critica, você põe pra baixo, não é sobre o outro, é sobre a pessoa, né? É o problema dela. Ela tá com sérios problemas. Então, quando você traz aquilo pra você e você quer que a pessoa te reconheça, seja lá quem for, pai, mãe, papagaio, periquito, quem for, meu amigo, no final das contas, você vai estar lá com as suas realizações, que você quis por conta de alguém que te implantou aquilo na tua cabeça, e a pessoa vai continuar igual. Ela pode até dar o braço a torcer, né? Tipo, nossa, mas agora... Mas o que isso vai te mudar na tua vida? Nada. Você sacrificou um monte de coisa pra chegar até aqui, cara. E coisas que não voltam. Entendeu? Quantas noites eu fui dormir mais tarde, depois da minha esposa, porque eu fiquei trabalhando? Quantas manhãs eu acordei antes dela e eu não tomei café com ela porque eu tava trabalhando? Quantos finais de semana ela saiu sozinha e eu fiquei em casa trabalhando? Então, assim, a gente sacrifica coisas no meio desse processo que só a gente sabe as perdas. E quando você chega nesse momento que você realiza aquilo que você tanto queria, pra continuar você vai ter que mudar aquilo, porque aquilo não faz mais sentido. Então, quando eu adquiri a visão madura, ficou muito claro que aquilo tinha que mudar. Se não mudasse, eu ia parar ali. Eu ia ficar ali mesmo. Ali tá bom. Perfeito. Que aí é o comodismo, que a galera fala, o cara bateu tanto de faturamento e se acomodou. Acomoda mesmo, irmão. Chega lá e me diz como é que é. Quem é esse saco sem fundo de dinheiro, que quer dinheiro infinito? A não ser que você seja muito desregulado da cabeça com dinheiro. Ou você gaste tudo a ponto de precisar de mais amanhã
E aí tudo bem, você vai ficar nesse processo infinito, mas te garanto, uma hora você vai parar pra pensar. Ou você vai se dar tão mal que você vai precisar pensar. Entendeu? Mas não tem saco sem fundo de dinheiro. Então, você no meio do processo, precisa parar pra falar, e aí, velho, eu quero continuar fazendo isso? Isso aqui faz sentido pra mim? Entendeu? Então, a visão madura, ela veio e ela ajustou aquilo que estava desajustado pra gente continuar crescendo o negócio de forma saudável, de forma que faz sentido, de forma que de fato impacta pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, um projeto social que a gente quer colocar pra rodar daqui pelos próximos 2, 3 anos, onde a gente vai promover atividade física gratuita pra população. Que massa. Que a gente tem uma meta ambiciosa de aumentar o percentual de pessoas no Brasil que praticam atividade física no braço, irmão. Eu vou financiar essa porra, eu vou fazer acontecer, eu vou colocar gente pra dar aula em praça, parque, tô nem aí, velho. Porque existe um propósito maior. Ai, mas que lindo. É lindo agora. Antes era dinheiro. Mas as minhas necessidades básicas estão supridas agora. Então eu posso pensar em algo assim. Massa você falar isso. Entende? Então, hoje tem esse algo a mais. Mas antes era grana, velho. Eu precisava de grana. Eu queria grana. Entendeu? Grana era importante. Entendeu? Legal. Sim. É legal pensar isso, porque a grande maioria das pessoas começam justamente pelo dinheiro, mas depois lá pra frente vê que tem um propósito maior sobre isso. É. Você tem que criar o propósito Exato. maior, senão Se você você para não de fazer cria, dinheiro. você entra em colapso, Sim. né? Você tem para de fazer aí- dinheiro. Total. Legal. Perde o Exatamente. sentido. Que papo! Cara, incrível. Dá pra aprender muita coisa aqui. Nossa, demais. Você gostou De do nada. papo? Gostei, bastante. Mas a gente Vocês não são- terminou ainda. Vocês são Não. boas disso. Vocês sabem direcionar a conversa. Show. Legal. Obrigada. Eu acho que a galera tá se beneficiando demais aqui. Principalmente Cara, tá com certeza. mudando aí, tá virando algumas chaves, com certeza. Só que a gente não terminou, né, Bruninha? Não, jamais. Experiências que faz sempre. A gente que tem tá uma chegando? pergunta, na verdade, pra finalizar. Tudo bem, A tudo bem. pergunta Sem final. problemas. Não, porque eu pensei que a gente ia dar os presentes e depois a pergunta final. não. Não, então beleza. Ian, a pergunta que não quer calar agora. Fala aí pra galera de casa, o que é preciso saber pra viver do digital e não apenas sobreviver dele? Cara, pergunta interessante, hein, velho? Sim. Cara, vou voltar no momento que eu ainda me dividia, né? Eu atendi alunos presenciais e alguns online, mas infoproduto mesmo era um percentual da minha receita. Então eu sobrevivia do digital, meio ainda fazendo as coisas aqui no presencial. E aí foi o momento que eu comecei a viver do digital de fato, né? Isso aconteceu em 2019 para 2020. E não recomendo, mas o que eu fiz foi jogar o chapéu do outro lado do muro e pular pra ver o que tinha do outro lado, se conseguia pegar, porque eu larguei todo o presencial obrigatoriamente por conta da pandemia. Então eu tive que viver do digital, de fato, na prática, tendo que tirar toda a receita PF dali, né? Mas eu vou além da tua pergunta, né? Claro. Não só viver, mas se manter, né? Se manter por longos anos, né? Então, pra mim, hoje, além de viver do digital, né? Eu me mantenho por muitos anos, né? Nesse canal que só cresce, porque a gente tem visão de longo prazo. Então, se a gente não tem visão de longo prazo, cara, provavelmente você vai passar um aperto aí. Você pode até estar vivendo do digital e não mais sobrevivendo, mas você vai voltar a sobreviver. Porque o teu funil que antes funcionava vai parar, o teu lançamento que dava ROI agora não tá mais dando, o teu CPA do teu perpétuo já tá empatando, já tá dando negativo, já tá dando prejuízo, e você não vai conseguir se sustentar. Então, o mercado não é sobre quem explode de resultado, não é sobre quem bate milhão e vem aqui gravar o podcast. É sobre quem fica. O mercado é sobre quem tá há longos anos nele, não passando dificuldades com altos e baixos. É quem se mantém no topo durante anos. Então, quem é que tá faturando aí no mercado 7 dígitos por mês há 5 anos? Me pergunto. Há 6 anos, 7 anos. E quem é que vai estar faturando 7, 8, 9 dígitos por ano daqui a 10 anos? Então eu acho que essa é a reflexão mais interessante. Perfeito. Se isso fosse um anúncio, eu clicava. Eu também. E você de casa, clicava? Clicava ou não? Comenta aí Com embaixo. certeza Ian, muito obrigada pela sua Valeu mesmo, participação. Foi incrível, um podcast cheio aqui de
tanto de conhecimento quanto também de mentalidade, né? De profissionalismo quando se trata de negócios. Então, acho que a galera de casa gostou tanto quanto a gente. Muito obrigada. Com certeza. Mas não terminamos ainda também. Agora que agora sim não temos terminamos. presentes. Opa. KiwiFi, como sempre, inimiga da dieta. É isso. Temos aí um Rapaz. presentinho pra você e pra Lu. Eu vou casar em setembro, brother. Eu tô aqui na reta final pra bater meta. Olha aí. Fazendo a dietona. É Pô, literalmente que massa, pra cara. agradecer Tá a sua tranquilo? Vai pegar? presença. Tá, pode pegar. Opa, muito obrigado. Eu tenho certeza que a galera, depois desse podcast aqui, vai te procurar. Com então, certeza. já deixa aí seus arrobas, suas Cara, redes na sociais. verdade eu tenho um arroba só, que é o Uhum. @Ian Galeno, né? Então, IANGALENO. Vai aparecer beleza? aí na tela. Né? Vou aqui, ó, mostrando. A canequinha. Sim, muito obrigado, gente. Imagina. Aqui fica na frente? Obrigada a Não? você. Só Aí, ó. esticar aqui. Mas de toda forma, se você está procurando um lugar para trabalhar que pense no longo prazo e não fique falando sobre ganhar dinheiro na internet para ontem Uhum. e que de fato queira construir carreira, tem um lugar legal lá dentro da empresa para você, porque a gente está com a meta aí de chegar até o final do ano com mais de 100 pessoas na empresa e a gente precisa dessas pessoas para alcançar a nossa meta em novembro. Massa. Perfeito. Isso não é uma oferta. Com certeza. O seu time comercial assistindo isso. É Deus, isso. ele falou. Isso não é uma oferta. Bruninha, Quando começou, se você... aí- se você não. Boa. não, eu nem pensei nisso. O que as pessoas precisam fazer depois de um podcast incrível como esse aqui? Cara, você já sabe, né? Depois desse podcast completo, não deixa de deixar aquele like, ativar o sininho pra você não perder nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E, obviamente, deixar no comentário aqui que você aprendeu com essa aula com o Ian Galeno, que foi demais aqui pra gente. Muito obrigado. E gente. um ponto muito importante. Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast, é um compromisso. Eu te vejo lá. Tchau, tchau.